Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Antes de começar, não se esqueça de deixar o like, depois você comente o que você achou e siga a gente no Spotify e também se inscreva no canal no nosso YouTube Não Sei Filosofia. Hoje nós vamos acompanhar aqui um corte do canal do Pirula falando sobre a existência ou não de personagens bíblicos. E acho que vale a pena a gente comentar porque esse é um tema bem interessante, bem recorrente aí em termos de religião. Vamos lá. Tem alguma hipótese para o porquê dos personagens da Bíblia sempre viverem centenas de anos? Um colega tem uma hipótese de que eles contavam a idade em estações do ano. Obrigado pelo conteúdo. Uma boa hipótese, não sei. Na verdade é o seguinte, a maior parte desses personagens que são ditos que viveram vários e vários séculos são personagens fictícios. Aqui já temos uma polêmica, né? Ele diz que são personagens fictícios, os personagens bíblicos. Né? Então Abraão não existiu, né? Como é que fala? Como é que é o outro lá? Israel não existiu, né? O outro, Moisés não existiu, Matusalém não existiu. Essas pessoas não existiram. Ou se existiram, eram tão diferentes do que foi feito delas que dá para dizer que não existiram. Né? Mesmo que tenha tido um indivíduo humano que inspirou Moisés, que inspirou Abraão, não eram o Moisés e Abraão, não eram. Que é interessante, né? A gente tem uma reportagem, inclusive, que eu trouxe aqui, da BBC News, que foi Quem foi Moisés, o mito fundador do povo judeu, onde tem um pesquisador, um pesquisador ali que trabalha na PUC, é o José Luiz Goldfarb, e ele é professor na PUC São Paulo e também diretor de cultura judaica no Clube A Hebraica. Então ele é um judeu, né? E ele fala um pouco sobre a história de Moisés, eu vou deixar o link aí na descrição, se alguém quiser ler. E ele fala um pouco sobre essa questão de, na verdade, Moisés ser algo que representa a religião e não necessariamente alguém que viveu exatamente do jeito que está escrito ali. Então, ele dá um exemplo aqui, ele fala, ó, esse relato de Moisés é de mais de 1000 anos antes de Cristo, e as bases históricas e arqueológicas que temos são muito mais recentes. A parte anterior é mítica, uma história que a gente incorpora como fundamento da nossa tradição, mas não corresponde a nada que até o momento tenhamos encontrado uma base material com comprovação histórica. Então ele está falando aqui que, apesar de ser uma base histórica antiga, que não existe uma evidência clara que isso existiu. Do decorrer do texto ele fala que tudo isso é a base da religião judaica, né? Mas que isso não necessariamente está provado que existiu nessa condição que a gente conhece hoje, né? Que Moisés escreveu as leis, viveu 120 anos e por fim. Ele ainda contextualiza que, né, os textos atribuídos a Moisés foram canonizados por volta de 300 a.C., mas a redação dos mesmos deve ter sido feita nos anos 600 anteriores, ou seja, se trata de um texto que foi transmitido, provavelmente em pedaços, pela história oral, em regiões diferentes de Israel, e num determinado momento foram consolidados num único livro. Isso não impede que, do ponto de vista da religião, a gente tenha o material como algo estruturante, que nos forma, que nos mantém unidos e, de certa forma, como uma referência a um único texto, a um único Moisés, ainda que a gente possa dizer cientificamente que não haja relatos desse Moisés. Então ele está explicando aqui, né, que tem dois pontos de vista, né, o histórico e o religioso. O histórico científico, nós não temos evidências que Moisés existiu, e os textos que estão escritos, eles são muito antigos, talvez ali tenham quase 1000 anos, enfim, 600 anos anteriores para depois serem publicados. Então isso foi passando de boca a boca, de história em história, então cria-se ali uma espécie de um mito, né? um mito fundador da religião. E do ponto de vista religioso, não deixa de ser um exemplo a ser seguido na opinião deles. Então, isso fala um pouco ali de uma pessoa de dentro da religião explicando que nem tudo que está escrito é exatamente daquele jeito e a gente vai levar ao pé da letra daquele jeito. É óbvio, a religião vai ter os seus dogmas, vai ter a sua estrutura e as suas crenças, né? Mas acreditar fielmente que aquele Moisés, igual a gente vê nas séries, nos filmes dos 10 Mandamentos, abriu o mar daquele jeito, na verdade, é uma história, vamos dizer assim, que com o tempo ela passou a ser repetida para justificar e também para assegurar que os dogmas são seguidos. Não necessariamente é uma história literal que ele tenha existido. Vamos continuar acompanhando aqui o vídeo do Pirula. O que provavelmente acontece é que os patriarcas e tudo mais, eles representam povos.
Então, cada um dos patriarcas representa um povo. E quem escreveu esses livros da Bíblia, escreveu para criar uma história de origem desses povos, que eram povos. Então, basicamente o que a gente estava falando aqui, né, o que o pesquisador também explicou lá, né? Na realidade, o que a gente tem, então, são histórias criadas, baseadas, então, em... A gente pode falar mitologias, mas não necessariamente essa pessoa não existia, talvez ela tenha existido, mas é uma agregação de várias histórias ali para poder formar esse dogma religioso, né? Os irmãos, povos ali, tudo próximos ali, né, daquelas regiões ali, as 12 tribos, né, que eles falam, e isso tudo, né, explicado através dos patriarcas. Então falaram, olha, você tem os cananeus, você tem os moabitas, você tem não sei das quantas, e todos esses povos teriam que ter uma origem. E aí eles deram essa explicação dos patriarcas. Então, a ideia da longevidade do patriarca, eu acho que você tem que levar mais em conta da ideia da longevidade do povo, do tempo que se passou daquele povo, e não necessariamente daquela pessoa, daquele indivíduo, que é um indivíduo lírico, digamos assim, é um indivíduo metafórico. Aqui ele fala então daquelas histórias que a gente tem de personagens bíblicos que viveram centenas de anos, Matusalém, Moisés, enfim, todos eles que viveram muito tempo e que não necessariamente eles tenham vivido esse tempo, se é que eles tenham existido, e que na verdade aquilo representaria ali aquele povo, aquela história, aquele momento e o tempo que aquele povo viveu, né? Entendeu? Então Abraão é um indivíduo metafórico. Não é uma coisa assim. Os patriarcas seriam alusões, seriam alegorias aos povos que eles representam e que eles tecnicamente teriam dado origem. Essas interpretações que eu li nos livros de interpretação bíblica que eu li, que não possuem um viés religioso. Obviamente que quem é cristão ou judeu fervoroso, né, ou pelo menos que acredita de fato no livro, né, que não seja um judeu só étnico, por exemplo, né, que seja religioso também, vão dizer que eu estou falando uma heresia. Mas a verdade é que, se você for olhar a parte de historiografia e literatura laica, ninguém vai discutir muito isso com você, né? Eu até diria aqui que um pesquisador sério, ainda que ele seja religioso, ele vai entender o que existe de evidência. Pode ser, inclusive, que ele busca essa evidência na ciência. Como o caso aqui que a gente viu da reportagem, em que lá o Goldfarb ele fala sobre a história, ele é religioso, ele acredita naquilo como realidade, mas ele deixa claro que não existe uma evidência que Moisés tenha existido exatamente daquela forma como está escrito. Isso não deixa ele menos crente da crença dele, vamos dizer assim, né? Que os patriarcas não existiram. Então, apesar de ser uma ideia interessante essa questão de contar a idade em estações do ano, e isso justificaria porque uma pessoa viveria 900 anos, na verdade não justificaria, porque 900 dividido por 4, né, Adão, Eva, essas coisas assim, viveriam 900 anos, 900 anos dividido por 4, ainda é tempo pra cacete, né, dá 230, mais ou menos, não, menos, 225 anos, né? Então, não tem como ser isso. Não tem como ser essa contagem. Então, o mais provável, né, é que essa contagem seja como uma alegoria para a duração daquele povo. Né? Uma duração que eles presumiam que o povo tivesse. Né? Não necessariamente uma duração real, mas a duração de percepção, a percepção de duração de antiguidade daquele povo que quem escreveu o Velho Testamento tinha. Não o Velho Testamento, né? Mas quem escreveu o Gênesis, principalmente, né? E o Êxodo. Então seria isso, tá? O Gênesis, ele é essencialmente um livro alegórico, tá? Eu não acredito que haja particularmente nenhuma parte histórica de fato no Gênesis. Quando você vai ver livros de historiadores, eu diria que o Gênesis e o Apocalipse, né? Muita gente tenta levar isso ao pé da letra, e o que foi escrito ali foi escrito para contar uma história, não necessariamente o que aconteceu ali foi realmente o que aconteceu na realidade. Então, ele explica ali o começo do mundo, ele tenta dar algumas explicações para algumas perguntas que todo mundo tem, assim como o Apocalipse também tenta prever algo que muitas pessoas dizem que na realidade ele estava prevendo algo que iria acontecer naquela sociedade, num cenário específico, e não realmente o fim dos tempos, mas enfim, isso é papo para um outro episódio. Laicos e que interpretam a Bíblia do ponto de vista arqueológico, histórico, literato, etc, etc, sem um viés de fé cristã, a maior parte desses historiadores, eles começam uma história factual do Velho Testamento no rei Davi. Quando o templo já existia, ou pelo menos estava sendo construído. Então o rei Davi e o rei Salomão. Davi e Salomão existiram.
Então, a partir daí seria, entre aspas, vamos dizer assim, bem aspas, porque isso daí depende de uma pesquisa histórica, a partir de qual momento a gente começa, então, a ter uma comprovação ou uma realidade do que está descrito na Bíblia, né? Então, se começa a ter alguma evidência de que aquilo realmente aconteceu a partir do rei Davi ou de Salomão, que o Pirula traz aqui. E já tinha o reino de Israel, o reino de Judá. Então, essa parte é histórica. Essa parte você pode dizer que já aconteceu. Enfim, então, ficar tentando entender como que... Ah, não, Matusalém viveu 1000 anos, mas na verdade ele viveu 100 e as pessoas calcularam como 1000. Isso daí meio que é inútil, porque Matusalém não existiu. Então, não é um cálculo real para uma pessoa particularmente longeva. Matusalém não existiu. É isso. Bom, eu vou deixar o link do canal do Pirula aí, do Cortes do Pirula também, para você, se você quiser acompanhar mais, o link dessa reportagem também. Me conte o que você acha desse tema, se você acredita, quais esses personagens aí você acha que faz sentido ou que não faz sentido, e também dê sugestões de novos episódios para a gente poder tratar aqui. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.